querida. Olá, minha querida Sora, minha xará também. Tudo Boa bem? noite, meninas. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas, né? Boa noite. Mais uma vez estamos aqui com uma convidada mais do que especial, num dia tão especial que é o Ano Novo para nós também, né? Falando um pouco de espiritualidade, então começa o equinócio de primavera, então inicia-se o ano agora, dia 21 de março, para nós todos aqui. Vamos falar sobre a erotização, isso que eu falei, e eu vou passar para a minha amiga Ana se apresentar e depois apresentar você aí, amiga. Seja bem-vinda. Eu vou colocar Boa aqui embaixo. noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, a minha Marina, a, a minha parceira de projeto e a nossa convidada Marina, né? Hoje estamos Boa juntos. noite. Já quero agradecer a nossa convidada por ter aceito o convite. Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana, né? E meu nome é Ana Bardim. Seja bem-vinda, então, Marina, convidada. Pode se apresentar. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, nesse projeto que me parece tão interessante, tão necessário, né, atualmente. E então vou me apresentar um pouquinho. Eu sou professora de inglês, sou tradutora e escritora. Sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente estou fazendo licenciatura em Letras Português e Inglês pelo SENAC. Estou fazendo mestrado também em Linguística e Inglês pela USP. E no momento, inclusive, estou morando em São Paulo para poder realizar algumas etapas que ainda faltam desse mestrado. E tenho vários interesses, né? Interesses diversos. Por exemplo, misticismo e espiritualidade, né? Como a minha querida irmã Marina sabe, né? Nós frequentamos a mesma escola e somos muito felizes em estar lá, né? E estudar misticismo juntas. Gosto muito de cinema também e de música. Então tem muita coisa aí que dá pra gente papear depois. Isso mesmo, vamos fazendo um leque permeando. Sejam todos muito bem-vindos, todo mundo que está entrando aí, Silvana, nosso querido Rafael, todo mundo, Roger. Então, vamos lá começar o nosso assunto, né? E vamos falar assim, o que é a objetificação e a erotização do corpo feminino, que às vezes a gente passa o pano e nem percebe. Foi isso que eu comecei até falando na live. Marina. Então, esses fenômenos que a gente chama de objetificação e erotização, eles podem ser bastante sutis e perpassam diversos contextos e classes sociais, né? Objetificar, como o nome indica, é tratar alguém como objeto, né? E esse objeto, ele teria menor valor que uma pessoa. Então, por exemplo, quando você trata alguém como objeto, você tira a humanidade dessa pessoa, você tira a condição de sujeito dessa pessoa com direitos e deveres que ela teria dentro da sociedade, né? E a objetificação feminina, mais especificamente, ela mexe com o corpo feminino e com a sexualidade, né? Porque ela tira a autonomia, ela tira o pertencimento ao corpo que a mulher deve possuir, e a erotização já diz respeito a um modo de visualizar a mulher, né? Ou seja, a principal em que isso acontecia muito e que era normalizado, né? E hoje em dia a gente tem mais espaço, felizmente, para poder falar sobre essas questões. E bem complicado, né? E se a gente for para dar uma pincelada aí, a gente começa a enxergar todo o cenário, quanto de propagandas, quanto aqui, como as plataformas de streams andam trabalhando, como os algoritmos andam trabalhando, a terra sem lei do TikTok, né? Que eu não queria falar, mas a gente acaba falando. E, entre outras coisas, as músicas, parece que o valor da mulher está no padrão de servir o homem, principalmente, às vezes até inconscientemente isso, mas acaba gerando esse padrão.
Gente, a gente está perdendo até a naturalidade do corpo, no total, do processo do homem que ele vive. Né? Você não está começando a reconhecer mais quem que são as pessoas. Isso está muito sério. Vontade, Ana. Esse assunto eu gosto também. Sabe? Tudo assim. É um assunto muito importante, né? É Demais. um tema muito importante para ser debatido na sociedade. E a gente não pode esquecer também, né, Marinas, que ele tem um fundo muito mais complexo, né, que é o machismo estrutural, né? Essa objetificação, essa hipersexualização do corpo feminino, né? Ele tem esse fundo do machismo estrutural, dessa cultura, né, do machismo estrutural. E se nós formos pensar na história lá atrás, o que a gente pode dizer, né? Que a gente vem de muito tempo objetificando o corpo das mulheres, não só de maneira sexual, mas também, né, de outras formas. Quais as formas? Quando se diminui ela e se coloca num espaço dela ser menos inteligente, né? Quando a gente olha ela só como não, a esposa é aquela que fica em casa limpando, cuidando, é um trabalho inferior, porque é assim que se enxerga, né, na sociedade. Quando a gente divide as mulheres, inclusive, né? As mulheres que são para amar e as mulheres que são para utilizar só como sexo, né? E, então, é toda uma problemática em cima, né, dessa hipersexualização e dessa objetificação dos corpos femininos. E eu queria até perguntar para a Marina, nossa convidada, né, quais as consequências reais, assim, para a sociedade dessa objetificação dos corpos. Tem muitas consequências, né? Por ser um problema extremamente complexo e que está entre todos os... dentro de tudo na sociedade, né? Entre todas as classes, em todos os momentos, é até difícil da gente saber detectar onde é que está esse problema, mas se você retira ou se você desconsidera a identidade e a complexidade daquela mulher, isso pode impor a ela o que a gente chama dos padrões de beleza, dos padrões de comportamento. Então, por exemplo, você precisa se vestir de determinado modo, senão você não vai gostar ou não vai chamar a atenção de um homem. Ou questões sobre envelhecimento que estão muito em voga agora, nesse momento que está passando, né? O etarismo. Então, o etarismo é um sinal de uma certa objetificação, porque se você for uma mulher velha ou uma mulher mais velha, você não serve para os propósitos que nós gostaríamos. Né, Movimento Red Pill. Você não pode falar muito, não pode ser intelectual. Eu já ouvi coisas nesse sentido, né? Exato. Então, você condicionar uma mulher a agir conforme supostamente um homem gostaria que ela agisse. Claro que a gente tem que colocar aqui que não são todos os homens que gostariam que uma mulher agisse assim, né? Senão a gente não teria alguns exemplos de mulheres que conseguiram superar de certa forma ou conviver bem com essa questão da objetificação. Né? E aí eu trago os exemplos aqui, que eu acho importante ressaltar também, para a gente ver que não é um beco sem saída e que a gente pode fazer coisas a respeito para mudar. Começando por ver pessoas interessantes, que eu acho interessantes, que conseguiram meio que conviver bem com isso ou ultrapassar essa objetificação. Por exemplo, Rita Lee, né, que é né, o que dizer, né? Rita Lee, a diva do Brasil. E é casada ainda com Roberto de Carvalho, né? Letrux, uma cantora mais contemporânea, que está com o Thiago Vivas. A Patti Smith, que é aquela cantora dos anos 70, que está nativa até hoje, foi casada com o Fred Smith. Então, na área da música, é muito comum a mulher ser discriminada, principalmente essas artistas que são de um meio mais alternativo, o meio do rock. Por exemplo, a Patti e a Rita Lee tiveram que passar por muita coisa para conseguirem fazer a música delas do jeito delas. E a gente pode citar também a Madonna, que ela está aí já há 20 anos contestando o etarismo, né? Porque a Madonna estourou na década de 80, quando ela era jovem, e depois ela continuou estourando, apesar de várias vozes terem dito para ela que ela não ia mais tocar na rádio, que ela não estava mais com tudo, porque ela havia envelhecido, né? Então, por exemplo, eu cresci ouvindo músicas novas da Madonna, nos anos 2000, quando ela já tinha mais de 40 anos. Então, eu acho esses exemplos de mulheres que
ultrapassam esses limites que foram estabelecidos pela objetificação feminina, muito interessantes, porque ela mostrou que, poxa, eu consegui colocar músicas na parada de sucesso do pop, dançando pra caramba, e tem mais de 40 anos, ou mais de 50 e agora mais de 60. Não se encaixou no padrão. Exatamente. Eu, antes da Marina perguntar, deixa eu só fazer um parênteses aqui também, né? O quanto isso é importante, esses exemplos, né? E a gente tem que lembrar que são mulheres bem-sucedidas, né? Sim. E fazendo um parênteses maior, eu diria, inclusive, que a nossa cultura de estupro, que a nossa cultura de assediar, aquele assobio para as mulheres na rua, né? Aquele assédio, o homem achar que tem o direito de tocar na mulher aonde ele quiser, né? Independente, ele não conhece a mulher, passou, colocou a mão. Tudo isso também é reflexo dessa objetificação, né? De como o homem enxerga o corpo das mulheres, né? E isso tem uma consequência tão grave que a gente pode, inclusive, linkar lá na frente com o feminicídio. Quando os homens não aceitam que as mulheres queiram se separar, não queiram estar naquelas relações, né? Sim. Por quê? Porque eles acreditam que são donos dos corpos das mulheres, né? As consequências, né? E tudo isso é fruto de como se enxerga o corpo feminino. Isso é um assunto que eu acho que a gente poderia falar por horas, né, Marina? Porque tem tanta coisa aí pra gente comentar. Mas vai lá, Marina, aí. A Marina das lives. Qual delas? Qual delas? Olha, mas isso é tão sério, igual você estava falando do etarismo, que eu comecei a falar, né, dessa luta pelo não envelhecimento, por essa busca por aceitação. Antes que era um procedimento só de médicos fazer, só dermatologista, passou para biomédico, agora já passou para farmacêutico, odontólogos, e assim, tá alastrando. E as pessoas não estão percebendo. Você olha para as pessoas, assim, elas mesmo não se veem como elas estão. E é incrível, eu vou fazer um comentário breve antes que tá até dentro desse assunto. As mulheres, a maioria das mulheres que fazem plástica, não estou falando de todas, a gente não vai generalizar nada, como a gente não generaliza como o machismo estraga os homens também, porque tem muito homem bacana, senão a gente não pertencia a muitos lugares sem debater nem nada. Até porque o nosso espaço aqui não é, o nosso lugar de fala não é para sobrepor
que você também, né, Ana? Que a mulher ela vai se esquivando, ela vai tampando a sua essência para se encaixar no padrão. E quem querer você, ele vai te querer como você é, não vai querer tampar sua luz. Como você também não vai tampar a luz do outro. Exato. Mas isso também é culpa da nossa sociedade patriarcal, né? Que coloca as mulheres nesse lugar e que as mulheres acabam aceitando estar nessa posição para serem aceitas em um grupo, né? Porque é muito difícil quando tu te opõe a esse grupo. A um grupo que, historicamente, é o que comanda a sociedade. Eu costumo dizer que a sociedade é feita para homens, né? As mulheres cabem ser as submissas, né? Aquele lugar. Então, assim, tentem. Ontem eu fiz um comentário num post completamente misógino no Face. Eu estou recebendo comentários ainda hoje, de homens, de mulheres. Por quê? Porque é muito fácil para uma mulher ela reforçar o que o homem está dizendo e ser aceita. Porque a gente aprendeu que a gente precisa amar, mas a gente não precisa ser amada, mas a gente precisa amar. A gente precisa amar a família, a gente precisa amar o outro, a gente tem que proteger o outro, né? Então, tudo isso faz parte dessa objetificação também do corpo feminino. Porque se coloca o corpo feminino nesse lugar, no lugar de amar e não de ser amada, né? Lugar de ser escolhida e não de escolher. E até eu tinha outra pergunta aqui, que é como afeta a sociedade, mas acho que a gente já está até falando isso, né? Como a objetificação afeta a sociedade. Então, eu queria fazer um parênteses, Marina, convidada aqui. Queria fazer um parênteses. A gente está falando da objetificação de uma forma geral. Eu gostaria de fazer um recorte aqui, né? O quanto os corpos de mulheres negras, eles são mais objetificados, né? E aí, nesse recorte que eu faço, eu vou trazer, por exemplo, o nosso carnaval, as globelezas, né? As mulatas, o quanto os corpos de mulheres negras, desde o tempo da nossa escravização de pessoas, eles são usados simplesmente porque a mulher negra é aquela, né? Que ela serve para o sexo, mas ela não serve para casar. E tanto né? para o homem branco quanto para o homem negro. É importante ressaltar Exatamente. que a mulher negra ela tem mais dificuldade de encontrar um parceiro do que uma mulher branca. Porque a mulher negra ela vai ser rejeitada nesse ponto afetivo, tanto pelo homem branco quanto pelo homem negro. Inclusive, as mulheres negras sempre estiveram muito mais à frente das mulheres brancas nos movimentos feministas. Elas encabeçaram muitas das questões feministas no passado, porque elas já viam mais urgência nisso do que as mulheres brancas, que já tinham certos privilégios a mais. Já estava numa zona de conforto, né? Pelo patriarcado. Inclusive, esse ponto que a Marina trouxe é muito importante, né? Por quê? Porque também há uma validação quando um homem negro ele ascende, né? Profissionalmente, economicamente. E qual é a validação? Estar ao lado de uma mulher branca, né? Então, também há essa validação da sociedade. Tanto que existem pesquisas onde diz, né? A quantidade de mulheres negras, né? Que nunca namoraram. Mulheres negras que nunca namoraram. A gente tem uma pesquisa que traz que existem um grupo de mulheres negras com mais de 40 anos que são virgens, porque elas nem parceiro para o sexo nunca acharam. Então, assim, a gente tem um problema sério. Por quê? Porque isso são as retintas, né? E aí as mulheres negras mais claras, essas são objetificadas como aquela do desejo, né, Marina? E isso é muito sério na nossa sociedade. E a gente, quando fala desse assunto, a gente necessariamente precisa fazer esse recorte, para que as pessoas entendam isso, né? Sim, e até para a gente dar o espaço que as mulheres negras merecem dentro do movimento feminista, que é um espaço de protagonismo, na minha opinião. Sim. Eu costumo dizer que o movimento feminista negro é um movimento que todas as mulheres deveriam abraçar. Porque ali surgiu muitos estudos. Interseccionalidade, que é um estudo importante dentro do feminismo, né? E que, inclusive, a gente até pode conversar sobre isso em outra live, inclusive é um conceito que está sendo embranquecido por mulheres dentro do movimento e que não deve acontecer isso. Porque é um estudo, um conceito que surgiu dentro do movimento feminista negro. Então, são muitas questões que a gente precisa debater, que a gente acaba, né? Que mulheres brancas acabam sufocando mulheres negras. E a gente precisa caminhar juntas, né?
porque senão a gente não consegue vencer o patriarcado. Mas vai lá, Marina. Isso é sério, demais. Pensar que uma mulher nunca se relacionou pela cor da pele. E a gente está, às vezes, numa zona que a gente desconhece isso. Esse assunto que a gente está conversando, que é muito sério, e muitas pessoas vêm lutando há tempos, muitos de nós não conhecem. Eu, muito tempo, eu não conhecia. A gente começa a conhecer quando a gente começa a participar mais humanamente, a gente tira sai da nossa zona de conforto, tira o nosso rótulo social, tira a mesma máscara e fala assim, o que é realmente essa sociedade, essa humanidade? Por que essa pessoa se sente desse jeito? Por que ela se comporta assim? Por que quando ela me vê, ela retrai? Eu vou voltar a comentar até de uma amiga minha, que eu já comentei com ela, que eu sempre ia numa boate luxuosa aqui de Goiás. E aí eu chamava e falava assim, amiga, vamos comigo. Ela lá, eu não sou bem recebida. Por quê, amiga? Da onde? Você é linda. Ela é negra, tem 1,85 m. Aí ela fala, todo mundo olhava ela diferente. Eu falei assim, amiga, eu não te vejo assim. Eu cresci com ela, é minha melhor amiga até hoje. Eu me emociono porque ela é minha melhor amiga mesmo. Ela é minha irmã, praticamente, sabe? E hoje em dia, quando eu entendi, eu conversando com ela, amiga, mas eu sempre falei assim, amiga, mas eu não tinha noção do que você passava. Eu não sabia. E quantas vezes, assim, eu até chorei. Porque é muito ruim, porque é quase o meu sangue, sabe? É muito difícil entender, igual eu converso com outro amigo meu negro, ele falando também que ele tem 1,95 m, ele já foi tirado de fila do lugar. E ele tem condições, sabe? Ele é uma pessoa que tem condições financeiras boas. Ele já foi tirado da fila da loja americana pelo segurança, o cara pensando, sabe? Eu falei assim, cara, é muito difícil. Depois que eu comecei a entender melhor sobre o assunto, eu não tinha noção. Então, muitas pessoas não têm noção disso, porque não tá na pele, não tá ali, né? Por isso, o diálogo com os homens é importante dentro do movimento feminista. Porque se não houver o diálogo, como é que eles vão entender os princípios básicos do movimento feminista e aceitar aquilo como algo válido, né? Algo válido para a sociedade. É complicado. Demais. Você acha que a mídia reforça isso? Já quase afirmando, mas vamos dialogar sobre esse assunto, né? Que é complicado. Se a mídia não reforçasse, e se ela não reforçasse essa objetificação com um específico padrão de beleza, nós não teríamos mulheres mais velhas, mulheres negras, gays, dentre outras minorias, falando sobre isso de uma maneira tão forte como tem acontecido hoje em dia, ainda bem, né, que temos mais plataformas para falar. Então, assim, é fato que uma mulher, vamos supor, uma mulher artista, que seja mais velha ou que toque uma música que não está na modinha do momento, como foi, por exemplo, alguns casos que eu citei ali de mulheres mais do meio do rock. A Adele é uma delas também. A Adele, apesar de que ela virou mainstream, ela entrou para um patamar meio popular, assim, né? Mas também sofreu preconceitos dentro das proporções aí, né? Então, essas mulheres vão ter muito mais dificuldades em serem vistas, em terem os trabalhos delas apreciados e respeitados, né? Então, porque a mídia vai querer vender o que está na moda do momento. Então, isso não é uma crítica ao estilo de música que não é rock, ou que é uma crítica ao pop, por exemplo, uma crítica à Anitta, por exemplo, que tem muitas feministas que estão fazendo críticas a ela. Eu acho que não tem espaço para pessoas diferentes. Tem espaço para uma Anitta. E eu entendo que ela passou pelas lutas dela e que ela tenha o direito de fala dela e tudo, mas cadê o espaço para outros tipos, para outros gêneros musicais, por exemplo, dentro dessa mídia que quer priorizar a mulher que é mais sexualizada do que a mulher que não quer se mostrar, né? Do que a mulher que prefere pegar numa guitarra, por exemplo. Então, ficam essas questões aí para a gente pensar. Eu acho que até... Quer falar, Marina? Pode falar depois. que depois eu acho que falar. Até isso dá uma live, né? Sim. Porque eu não vejo a Anitta como ela sendo a mulher que realmente se coloca nesse lugar de hipersexualizada. Eu vejo a indústria cultural fazendo isso, né? E aí que ela fala que ela só vende, ela é uma mega empresária, a mulher é muito articulada.
No entanto, que todos os cantores ali, as cantoras funkeiras que vão surgir, é quase uma ramificação de Anitta, que ela sabe Sim, fazer o negócio. Ela falou assim, o que vende é a bunda. O brasileiro não mas, entende. mas o problema é esse, que a gente tem que entender. Essa indústria cultural, ela Isso. objetifica o corpo da mulher, ela Exato. utiliza o corpo da mulher Sim. para ganhar o dinheiro, né? Isso. Então, são essas questões que a gente tem que debater. Quando a gente debate isso, a gente nem tem que debater a Anitta em si, mas a Não. gente tem que debater essa indústria cultural, né? É, Essa indústria cultural que continua utilizando nossos corpos para vender, para ganhar dinheiro. Isso é um tema, assim, que dá uma live, porque é um tema muito complexo e que precisa ser debatido, sim, É, na sociedade, nos movimentos feministas. sim. mas se a gente começar, igual o Brasil, ele montou, ele nasceu da exploração e da escravidão. Até hoje a gente não sabe disso. Todo mercado que surge, ele cresce à base da exploração e da escravidão. Quanto mais a gente vai se tornando esclarecido, mais movimentos vão se esclarecendo, circularmente, de década em década, a gente vai conseguindo expandir mais esse conhecimento, aniquilar outros e adentrar com conhecimento que realmente vai fazer diferença, que vai transformar essa cultura de objetificação, de escravidão, de exploração, o tempo todo, porque as próprias mulheres, elas se veem sem espaço e elas se permitem por conta do patriarcado, porque não é fácil esse papel que a gente faz aqui, você colocar, se impor, olhar dentro de você e olhar o seu redor e falar assim, eu não posso ficar calada, porque a gente sabe o tanto que a gente é excluída, né, Ana? Marina também, a gente sabe o tanto que as pessoas olham para a gente e falam assim, não, você não serve para ficar aqui. Eu te admiro demais. Quantas vezes eu já escutei isso? Eu te admiro demais, mas isso não funciona. Eu nem posso me ver com você. E a mulher tem que ser muito forte para passar por isso. Sim, com certeza. Verdade. Eu queria perguntar para a Marina, convidada, o que fazer para combater essa objetificação e hipersexualização feminina? Ai, A pergunta de milhões. é, eu vou, pergunta de milhões, né? O que a gente gostaria tanto de saber. Porque está em todas as esferas, está em todos os lugares, é difícil até de identificar às vezes. Eu acho que eu vou dar uma resposta bem minha mesmo, que é o que eu particularmente tenho feito para evitar que isso acontecesse comigo. Eu gosto muito de meditar. Eu acho que a meditação ela abre caminhos para você se conhecer no sentido de o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto de passear, por exemplo. Eu gosto de ir para o lugar X ou lugar Y, gosto de conviver com pessoas que são mais tranquilas ou são mais agitadas, enfim, coisas simples, mas que a gente muitas vezes passa por cima porque a gente acha que se conhece, mas não se conhece, né? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem ferramentas para poder lidar com a objetificação, seja ela pode ser que ela esteja acontecendo ou não, ou esteja prestes a acontecer. Acho que a gente precisa dessas ferramentas para poder ser quem realmente somos diante da objetificação e entender os motivos pelos quais a gente usa roupas X ou Y. Se de repente eu tô gostando de um homem, por exemplo, se eu tô querendo ser submissa ou não, como é que é a minha relação com um homem? Como é que é a relação de poder que funciona dentro de um relacionamento heterossexual entre uma mulher e um homem? São questões que a gente precisa sempre estar de olho, que às vezes eles não precisam pensar tanto quanto a gente precisa pensar para saber se nós estamos realmente com toda a nossa liberdade intacta, né? Para saber se a gente não está se deixando levar por ninguém, por nenhuma ideia. E isso é muito difícil. Isso ninguém vai poder fazer por você. Isso. Os Exatamente. movimentos feministas ajudam? Claro, né? Todas as teorias, os estudos, o nosso compartilhamento de ideias está aí para isso, para abrir os nossos olhos e para fazer com que a gente se desenvolva. Mas o trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento para você poder chegar com essas ferramentas para identificar a objetificação é você que vai ter que criar, vai ter que desenvolver. Então, nós precisamos sempre estar atentas a isso.
Show. Show de bola. Eu acho que o melhor caminho, depois que eu sempre falo, quem é você quando ninguém está te vendo? Por que que você faz o que você faz? O quanto de paz você tem em cada escolha, em cada ambiente que você frequenta. E o quanto você não necessita de aprovação, de ser aceito para estar com quem você está. Porque o que mais existe é os movimentos de bolha. As pessoas andam trocando de bolhas e achando que estão libertas ou que estão felizes. Mas quando se rompe aquela bolha, ela se sentia tão ligada quanto como se fosse um umbigo umbilical. Então, quanto de você é você sem você ser visto? Quanto de você respira e se sente bem? E se você sente a sua respiração? Eu acho que é a parte principal. Em inúmeros casos, não adianta culpar quando você não se vê. Você precisa se enxergar. A gente só vai conseguir romper um ciclo quando a gente parar, se enxergar e falar assim, isso não me serve, eu não quero esse lugar, aqui não é para mim, e é assim que eu vou me comportar, sendo ou não aprovado. Exatamente. Sendo ou não aprovado, que é a prova máxima de que você conseguiu a sua própria liberdade, né? Que você está sendo exatamente quem você deveria ser, sem precisar da aprovação de ninguém. Exatamente. A Marina, minha parceira, sabe que eu sou um pouquinho do contra, né? Em todas as lives. E aí eu vou tirar esse peso de cima das mulheres, porque esse peso não é nosso, de objetificação. Ele não é nosso. Nós somos empurradas para esse lugar. E mesmo que a gente tenha todo esse trabalho de autoconhecimento, que é muito importante, que a gente precisa ter, mesmo assim a gente vai ser olhada da mesma forma. Porque senão a gente não teria crianças pequenas de meses sendo estupradas, né? A gente não teria crianças com deficiência mental sendo estupradas. Então, mulheres retiradas de dentro de cemitérios, né? De dentro de seus caixões para serem estupradas. A gente não teria nada disso se fosse só dependesse de nós. Então, eu tirando esse peso das mulheres, eu quero colocar esse peso um pouco nos homens e na sociedade, em todos nós. Por quê? Porque a gente precisa entender que os homens precisam, né? Eles precisam entender como funcionam os mecanismos da sociedade. O quanto o machismo estrutural ele é prejudicial a eles, né? As relações. Inclusive relações sexuais. Porque o homem olha o vídeo pornô, objetifica a mulher, ele acha que o sexo é aquilo. A mulher é ensinada a romantizar, muitas vezes não conhece o seu corpo. E aí, quando esses dois universos se juntam, o homem até pode conseguir prazer, mas a mulher não. Existe até uma pesquisa que 70% das mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida. O que isso quer dizer? Que esse corpo foi objetificado, mas ele não consegue se dar prazer, né? Ele não conhece o prazer. Então, a gente precisa colocar esse peso também nas costas dos homens. Eles precisam entender como funciona o patriarcado, a gente precisa desconstruir e através de políticas públicas a gente precisa começar a mudar. Aqui em Santa Catarina fiquei muito feliz de ver, né, porque a gente tem problemas inúmeros de mulheres que se afastam do marido por agressão física, psicológica, enfim, mas muitas vezes têm que voltar para a residência porque elas não têm como se manter financeiramente, porque elas não têm uma profissão. Foi sempre retirado a elas, né, esse lugar de estudar, de ter uma profissão, e aí foi negado isso. E aí elas não têm como sair de casa, elas acabam muitas vezes retornando para aquelas pessoas que a agridem. Então, o que aconteceu? Está saindo uma lei aqui que as empresas terão que ter cotas para mulheres vítimas de violência. E é isso, são políticas públicas. A gente precisa mudar a estrutura da sociedade, não o indivíduo. Porque no momento que a gente mudar essa estrutura, a gente consegue fazer com que homens e mulheres caminhem lado a lado e entendam, né, que a mulher não é inferior, nem no trabalho, nem em casa, e seu corpo não pode ser visto como um objeto, né? Show de bola. Essa questão de orgasmo e essa questão de relação sexual, porque assim, a relação sexual, ela se dá de acordo com a criação. E a mulher, muitas das vezes, permite uma vez, esse tempo atrás eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, se a mulher sabe que machuca o útero, por que ela deixa
a relação chegar ao ponto que chega, o homem fazer do jeito que quer. Eu falo, porque ela não sabe que ela tem que falar não, que aquilo lá machuca. Ela não tem noção, porque ela só foi ensinada a servir. Servir não, né? A ser abusada. Porque isso nem é servir, isso é ser Nem é abusada. perfeito. Ela a O mulher sexo é um tabu nas residências, né? As mães não falam com não as fala. filhas. É um tabu. Não É um tabu. Para as meninas é um tabu. Se você começa a falar sobre isso, as pessoas não têm noção do que é educação sexual. Elas não têm noção que eu posso fazer assim, eu não gosto assim. Eu atendi uma consulente ela teve um tabu de falar durante um ano que ela tinha sido abusada na infância e ela fazia sexo anal com o namorado porque ela pensava que aquilo lá dava prazer. Ele sentindo dor, tá? Ela é doutora. Não é uma pessoa que não tem informação. Mas ela não tem uma informação sobre a sexualidade dela, sobre o corpo dela. Como esse corpo é inserido, objetificado. Porque ela foi inserida socialmente nessa parte que ela teria que ser o quê? Um objeto. Ela não poderia sentir prazer. Isso quando você começa a falar sobre isso, quando você fala para a pessoa, pô, você não pode mijar aí. Você tá mijando aí, tem mulher passando aqui. Igual hoje eu passei na rua, que eu vou pra academia de bicicleta. Aí eu passei, tem uns pedreiros, né? O pedreiro foi e falou, eu parei a bicicleta e fiquei olhando pra cara dele, esperando ele falar mais alguma coisa. Porque eu sou dessa, gente. Eu sou dessa. Esses dias nós estávamos no aulão, aí o cara filmando, sabe? Porque só tem mulher no aulão, no lago. E eu virei pra ele e falei assim, por que você tá filmando? O que é que você tá esperando? O que você quer com esse vídeo? Ah, não, é minha esposa. Nunca mais o cara voltou lá. Nossa, E a gente não isso. fala isso. A mulher tem medo. A mulher não pode falar sobre isso, porque é um homem. Então, assim, é normal. É normal se a gente tá mostrando a bunda. Ou se você tá Mas, com... Marina, nem na cama, entre casais, muitas vezes as mulheres não falam como gostam de ser Não tocadas. Está doendo, se fala. não tá. Por quê? Porque elas têm medo de que o homem enxergue ela como alguém que saiba demais sobre sexo. E isso é um tabu para as mulheres. As mulheres não podem, né? Isso. Basta escutar esses movimentos novos aí que surgiram. O que falam? Colocam valores, porque as mulheres têm que ser isso, porque mulher que sabe demais é isso, é aquilo. Então, com esse medo de ser taxada, as mulheres se anulam. Exatamente. Ana, você Fala. tinha falado sobre essa questão uma questão mais macro, né? A gente tem que ter o autoconhecimento, uma questão nossa interna e tem uma questão macro que entra as políticas públicas de ajuda, de proteção às mulheres que nós precisamos. Eu também gostaria de acrescentar nisso mais um elemento macro que eu acho que ajuda e muito e que a gente às vezes subestima nessa questão da objetificação da mulher e para o próprio feminismo, que é a cultura. Então, por exemplo, tem uma série que eu até queria indicar para todo mundo que está assistindo, que essa série, para mim, é uma das séries mais feministas que eu já vi. E ela não é, assim, como é que eu posso dizer? Ela não quer se impor, ela simplesmente é brilhante. Ela se chama Grace and Frankie. Eu sempre falo dessa série aqui no meu Instagram, porque eu sou viciada nessa série, sou fã número 1 da série. Vou anotar. É a história de duas mulheres que são idosas, elas têm 70 e poucos anos, e aí elas descobrem que os maridos delas, que trabalham juntos, vão se separar delas porque eles estão apaixonados um pelo outro. Eles já tinham um caso, eles eram amantes, e eles vão ficar um com o outro. E aí o que acontece, né? Além dessa temática ser muito legal de dois homens idosos ficando juntos, né? Que mostra um pouco sobre a comunidade LGBTQIA+, de uma certa faixa etária que você não vê, que são os homens mais velhos, eles mostram também o lado das duas que ficaram por conta própria. Elas acabam indo morar juntas, desenvolvem uma amizade e mostram que ser idosa não significa ser invisível, mesmo que elas passem por etarismo, e elas passam muito, mesmo que elas lidem com doenças, e elas lidam muito, porque a série é realista também, ela não ignora as dificuldades que é a idade mais avançada, mas ela mostra que, no final das contas, as duas,
pela amizade que elas tinham, que elas têm, elas conseguem transcender tudo isso e forjar uma nova vida e recomeçar depois dos 70 anos. E, inclusive, elas criam um vibrador que elas começam a vender. E essa história é super engraçada. E não engraçada no sentido, duas idosas usando vibrador. Porque eles não colocam a história dessa forma. São duas mulheres que fizeram um vibrador porque elas nunca se encontraram naqueles casamentos que já estavam falidos. E elas depois dos 70 anos, para você ver como que hoje em dia a gente tem essa expectativa de vida, que as pessoas vão poder fazer as coisas e ser ativas depois dos 60, 70 e até 80 anos. E elas começam a descobrir o corpo delas depois que elas inventam esse vibrador aí. Então é muito interessante porque quebra todos os padrões que a gente tem sobre o que é ser uma pessoa mais velha, e inclusive o que é ser uma mulher mais velha, né? Então fica aí essa dica. Grace and Frankie tá na Netflix. Já show de bola, perfeito. Adorei. E isso é importante falar. Eu sempre comento aqui, já fiz várias lives com outras meninas, sobre a questão da sexualidade. O Tantra, né, para quem estiver assistindo, o Tantra é muito bom. Para a pessoa conhecer seu corpo e tudo mais. Gente, queria agradecer, né? E pedir para essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Ela vai ficar no YouTube. Vou pedir para quem nos assistir aí para seguir o canal, seguir o Instagram Feministas da Mesa, né? Se inscrever no canal, porque todas as quartas, hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo na terça. Mas todas as quartas essa live vai ficar disponível, né, no YouTube e vai ser feita no Feministas da Mesa. E queria dizer também, agradecer muito a Marina, porque foi um bate-papo muito bacana, que a gente possa fazer outras lives, né, sobre outros temas também. Muito bacana mesmo, gostei do nosso bate-papo. E queria dizer também, lembrando vocês, que na quarta que vem nós vamos ter um bate-papo e o tema vai ser: é possível ser feminista e cristã com uma mulher cristã, feminista e negra? Uau! Isso é top! Isso é muito top mesmo. As considerações finais. Muita gratidão, amiga Marina. Muita gratidão mesmo. A gente vai retornar fazendo outras lives falando sobre cinema e música. Eu acho que é um assunto muito bacana da gente ressaltar e falar e nomear alguns artistas, músicos que permeiam esse lado e como eles se colocam. Aí a gente pode envolver as casas de prostituição também, que são inúmeras. Em São Paulo tem uma muito famosa, que depois parte para o Sul também, que são as duas, que é dos mesmos donos, que a maioria das artistas sai dele de dentro. Eu falo porque eu conheço várias meninas. Como eu estou na minha profissão, eu sou cabeleireira, então eu já atendi várias. Tem muitas meninas que trabalham, muitas famosas aí no Sul. Então, assim, em São Paulo, gosto de falar desse assunto, dessa erotização, dessa objetificação e como vai colocando as meninas e elas nem vão se percebendo. Elas acham que precisam, porque o patriarcado é assim. Os homens de bons costumes, né, tradicionais, conservadores, sustentam esses casas. Então, muito obrigada, Marina. Muito obrigada mais uma vez, Ana. Deixa a Marina se despedir aí. Muito obrigada. Pode falar, Marina. Foi maravilhoso o nosso papo. Eu espero que eu não tenha falado demais. Mas eu adorei. Foi muito legal trocar com vocês. Esse projeto é incrível. Eu vou dar muita força para esse projeto. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui, trocar um pouquinho ideias. E espero que a gente ganhe cada vez mais força e liberdade, né? Para a gente conseguir conquistar as coisas que precisamos e lidar de maneira saudável com todos esses problemas aí que as mulheres façam. Isso mesmo. Tá. Obrigada, gente. Obrigada às duas, Marina. E obrigada a todo mundo que nos assistiu. Valeu, gente. Gratidão. Até mais. Paz profunda, amiga, e até mais para todo mundo. E a live vai ficar disponível no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. 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 Beijo.